Deixa eu adivinhar, você pouco ouviu falar sobre a nova lei de rotulagem que está entrando em vigor aqui no Brasil, não é mesmo? E eu já vou te adiantar, dia 9/10 foi o dia onde nós começamos com essa transição e esse é o cenário perfeito para cair como tema da redação do Enem 2022. E tudo isso começou, não foi do dia para noite, foram anos, no mínimo 6 anos de estudo através da Anvisa para que pudesse ser, além de debatido com empresas e também dentro do ramo científico, como que as informações nutricionais poderiam ser passadas para as pessoas. Lógico, as empresas elas não iam falar mal, até porque isso falaria e denunciaria bastante sobre o seu produto que ele talvez não fizesse tão bem para a saúde das pessoas. É importante então de nós pensarmos, bom, as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde e elas começaram a se preocupar principalmente com o que está ingerindo. Não é apenas um ditado popular quando nós estamos falando que a pessoa é o que ela come, mas sim, as pessoas elas acabam diminuindo bastante doenças que podem surgir com uma boa alimentação. E uma boa alimentação, ela não está ligada apenas a você reduzir ou acabar com toda a alimentação que ela faz mal, mas sim você se alimentar bem e principalmente com controle. É importante então que essa preocupação ela veio, pois muitas vezes os rótulos eles vinham e ainda virão, tá? Com nomes muito estranhos dentro dos ingredientes. Aí é que tá, né? Quando você tem ingredientes que você não conhece muito bem, principalmente você não sabe o que significam aqueles nomes ou o que são aqueles nomes, é um bom indício para você não comer. Essa preocupação com os hábitos alimentares faz com que a população brasileira ela busque mais informações. Claro que nós estamos muito longe do que é o desejado. Afinal, muitas pessoas ainda assim falam, bom, eu não morri até agora, então eu vou continuar comendo. Você já ouviu essa frase? Só que a composição de vários produtos acabaram mudando com os tempos. Darei o exemplo da mistura láctea ao invés de nós falarmos do leite condensado. Fora os leites, fora creme de leite, que nós temos diversas outras terminologias, tudo isso para mostrar que você reduziu a concentração daquele produto, só que muitas pessoas acabaram pagando quase o mesmo preço e alguns até mais caros em um produto que não é aquilo que ela pensa que é. É importante de nós pensarmos que tudo isso que aconteceu em 2022 pode cair no seu vestibular. E além disso, não se esqueça, muitas pessoas acabaram desenvolvendo intolerância à lactose, intolerância a glúten e assim por diante. Fora, quando nós estamos falando de triglicérides, estamos falando de colesterol e também do diabetes. Posso falar com experiência própria, porque afinal, eu desenvolvi intolerância à lactose em 2022 e aí é que tá. Eu nunca tinha me preocupado com essa questão de ter ou não ter lactose. A partir de agora, eu comecei a me preocupar muito mais. Assim como as pessoas, elas podem desenvolver algumas doenças e elas precisam ter essa clareza durante o seu consumo e principalmente na sua decisão de compra para saber qual é o melhor produto para a sua saúde e também para o seu consumo. Claro que o preço, ele vai pesar bastante, só que não é só isso, nós precisamos ver a saúde das pessoas. E aí é que tá. Quando você vai ver, ah não, mas tem as calorias, tem os ingredientes, tem isso e tem aquilo, só que será que antigamente não era maquiado? E era bastante, eu já vou te adiantando. Por quê? Porque aí é que tá, olha só essa crítica que você pode trazer para o seu vestibular. Muitas empresas, elas pegavam uma porção muito pequena do seu produto e aí as pessoas que comparavam produtos até semelhantes, só que elas não percebiam que aquela empresa que ela estava, vou dar um exemplo aqui, um exemplo aleatório, uma empresa A de bolacha. Bom, ela tinha números extremamente mais baixos do que uma empresa B. Só que qual que era a grande questão? A porção dessa empresa A era muito menor do que a empresa B. Então, se você pegasse o mesmo peso de ambas as empresas, algumas vezes aquela empresa B, ela teria um produto mais saudável ou então menos problemático para a vida e para a saúde da pessoa, só que as pessoas não perceberiam. É importante, então, de nós sempre ficarmos de olho, porque algumas coisas elas vão ter 100, 200, 300 gramas até então. Só que agora não. Agora, o que aconteceu? Haverá uma lupa para indicar qual é o produto e o que ele tem de mais naquele produto, tá bom? Sódio, nós podemos falar açúcar, gorduras e por aí vai. Só que, ó, não se iluda, tá? Não é porque não tem nenhuma lupa que você pode comer de boa lá achando que você tá super saudável. Não necessariamente, tá bom? Agora, as tabelas terão que estar em preto e branco.
Por quê? Para dar um contraste para todas as pessoas poderem ver com clareza quais são os produtos, os ingredientes e também tudo que tem naquele produto. É importante você saber que muitas embalagens acabavam ofuscando algumas informações que elas eram preciosas. Claro, agora muitas tabelas nutricionais elas não podem ser divididas, por exemplo. Essa é uma outra inovação. Só que, o que acontece? Embalagens muito pequenas, obviamente elas poderão estar um pouquinho mais escondidas desde que de fácil acesso para o consumidor e para a consumidora. O nosso SUS e a nossa Anvisa acertou mais uma vez, principalmente quando nós estamos falando do controle e para facilitar as pessoas a enxergar um produto e tomar uma decisão de melhor qualidade. Agora resta saber como é que será, se as empresas elas vão se adaptar muito bem ou então se vão arrumar algum jeito de maquiar mais alguma coisa que pode ser que aconteça, tá bom? E olha só, você vai chegar preparada para o seu vestibular para você criticar. Bom, muitas empresas elas acabavam escondendo várias informações, só que será que hoje as empresas elas continuam não escondendo? Aí é que tá e entra a sua proposta de intervenção que deve haver no Enem, não é? Vamos lá então. Quando você tem que fazer uma crítica um pouquinho mais fora da caixinha, você precisa lembrar de alguns detalhezinhos. Quais são esses detalhes, Arnaldo, pelo amor de Deus, porque eu tô ficando preocupado ou preocupada? É o seguinte, chega na hora do vestibular, além da alimentação, nós podemos ter vários nomes que eles acabam escondendo bastante quais são esses produtos. E além disso, a disposição dentro do mercado. Vou dar exemplo, nós vemos suco de caixinha ou um chá que ele não é tão natural assim dentro de gôndolas onde é uma seção saudável. Mas será que é saudável mesmo? Não. Só que por causa do marketing, dessa posição dos produtos dentro do mercado, pode ser um reflexo das pessoas comprarem achando que é saudável e não é. Arnaldo, já vi muitos achocolatados dentro dessas seções e não são. Ah, detalhe, tá? Minha noiva ela é nutricionista, tá bom? É importante nós pensarmos que vários produtos eles vão acabar mascarando ou então eles vão atiçar as pessoas por outros fatores. Mas será que nós estamos caminhando então para uma sociedade que realmente se preocupa com produtos saudáveis e uma alimentação saudável das pessoas? Ou será que haverá mais maquiação, digamos assim? É importante de pensar que muitas pessoas elas acabam consumindo por causa de diversos fatores que não sejam apenas a qualidade do produto. Muitas pessoas elas têm uma pegada sustentável ou então que seja mais ecológica. Podemos falar também sobre não usar animais dentro do processo produtivo quando nós estamos falando do mundo vegano, ou então nós podemos até mesmo falar sobre trabalho escravo ou análogo ao escravo. Então as pessoas elas estão mais conscientes e mais críticas dentro do seu consumo. E aí o vestibular vai chegar e vai falar assim: tá, e qual que vai ser a nossa proposta de intervenção? Já vai pensando, não adianta eu dar uma proposta aqui e todo mundo colocar. Mas é importante você pensar, várias propostas elas podem surgir. E sai um pouquinho da caixinha de falar de conscientização e de educação alimentar. Mas será que teriam vários produtos e vários ingredientes que eles não poderiam ser substituídos os seus nomes? Por exemplo, carboidrato e açúcar. Carboidrato, ele vira açúcar no sangue, ou seja, dá no mesmo, tá bom? Só que muitas empresas acabam dissociando. Bom, nós temos esse processo, mas será que há algum outro? Não adianta você ficar falando só conscientização, volto a falar, isso é o senso comum, isso é o que todo mundo fala. Mas quais são as outras propostas de intervenção que nós podemos falar? Será que é uma bandeirinha, por exemplo? Não sei se você conhece o triângulo do transgênico. Eu vou deixar aqui para você ver. Ao invés desse triângulo, será que nós poderíamos colocar marcas coloridas, por exemplo, um quadrado verde, um quadrado azul, para mostrar quais produtos eles são mais sustentáveis, quais não são, quais que eles defendem cada bandeira? Não sei. Seria essa uma proposta também possível, você criar símbolos mais, digamos que universais, mais coloridos e mais imagéticos para as pessoas baterem olho, identificarem qual é a pegada daquele produto e depois sair tranquilamente podendo consumir o seu produto sem nenhuma dor de cabeça. Afinal, uma outra crítica que você pode adotar é que muitas pessoas elas acabam não procurando sobre a marca, elas só consomem, elas não refletem, não veem o que aquela marca está fazendo. Muitas marcas elas vão com uma excelente boa ação e elas vão falar, não, peraí, nós estamos comprometidos e comprometidas a resolver tal problema no mundo. Mas será que são todas assim? Bom,
Provavelmente você conhece muitas pessoas que apenas compram e não estão nem aí para o que estão consumindo, né? E vai falar que esse vídeo ele não foi bem completinho. Pois é, então não se esqueça que você tem uma pegada crítica, tem essa mudança e um detalhe bem importante, tá? Quando você tem essa adaptação, ela vai até 2024, 2025. Em 2022, as empresas que elas produzem alimentos, elas já vão precisar trocar o seu lote, então todos os produtos a partir do dia 9, eles precisam, que são fabricados a partir do dia 9, já precisam sair com a nova embalagem. Já a partir de 2023, principalmente a agricultura familiar, que vai ter que começar a trabalhar um pouquinho mais com a sua rotulagem e as suas embalagens, os produtos que vêm dela, né? Já quando nós estamos pensando em embalagens retornáveis, aí terão até 2024 para adotar isso, tá bom? De 2024 a 2025 vão precisar trocar os seus produtos, até porque não faz muito sentido, né? Se a ideia do retornável é por ecologia, é economia também, mas se é por uma pegada sustentável, não adianta você jogar toda a produção fora só por causa disso, que não é um só, né? Enfim, é muito importante você pensar em alimentação, principalmente dentro do Brasil e do mundo, que as pessoas elas estão num índice de subnutrição muito grande. E subnutrição, eu não estou falando aqui apenas que as pessoas não estão ingerindo calorias suficientes, mas também estou sugerindo e falando que tem muitas pessoas que elas acabam não consumindo nutrientes suficientes ou comem algo achando que é saudável, mas não é. Assim como, por exemplo, suco de caixinha, tá bom? Já aproveita, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e me fale. E aí, qual é a proposta de intervenção que você colocaria no seu vestibular? Tô curioso para ver. Ó, lembra, tem que sair da caixinha. E grande abraço e até a próxima.